Olá, você acaba de entrar numa conversa particular entre irmãs. Seja bem-vindo ao The Alcântara Show. E eu sou a sua host, Júlia Alcântara, e hoje temos aqui ela, a inigualável, a incrível, minha irmã, Débora Alcântara. Olá, queridos. Se a Júlia tá falando, é aquela coisa, né, gente? Quem sou eu, né? Quem sou eu pra negar, né? Não negue, porque essa é a sua reputação, Débora. O que eu posso fazer se Entendeu? essa é a sua reputação comigo? Essa não é somente sua reputação, essa é a sua marca pessoal. E esse é o tema do podcast de hoje, no nosso episódio número 11. A gente vai falar sobre um assunto que a gente vem falando há anos e que a gente ama falar. Se deixar, qualquer assunto eu começo a puxar a falar sobre marca pessoal, porque é um assunto que eu particularmente sou muito entusiasmada para falar sobre. E a gente quer falar sobre isso, né, Débora? Sim, é um assunto que a gente até percebeu, né? Que se deu conta que no podcast é algo que nas outras redes, no nosso contexto, na nossa vida, é parte do assunto cotidiano, mas aqui no podcast a gente nunca tinha dado essa ênfase, né? Falado sobre a nossa visão sobre, etc. E acho que vai ser uma conversa super legal. Eu adoro falar sobre isso, até porque eu acho que esse assunto, personal branding, é algo que eu sinto que nos Estados Unidos até as pessoas começaram a falar mais cedo, como naturalmente acontece, né? Mais ou menos as pessoas começam a falar nos Estados Unidos e aí a trend vai para o Brasil. Só que acontece que eu acho que a diferença é que o brasileiro a gente consegue colocar em prática muito melhor as trends que acontecem nos Estados Unidos. Puxando agora para o marketing digital mesmo, não sei se você concorda comigo, Dé. Explique-se, Mas vamos lá. explique-se. Por exemplo, marketing de influência mesmo. Ou talvez, vamos dizer, em alguns ramos, tá? E eu vou exemplificar com marketing de influência. Marketing de influência nos Estados Unidos é como se estivesse engatinhando em comparação com o que acontece no Brasil. O Brasil está muito à frente sobre profissionalismo, noção mesmo de criação de conteúdo de um influenciador. Então, o marketing de influência eu sinto que está à luz da frente dos Estados Unidos e os Estados Unidos está percebendo agora. Eu não sei se pela quantidade de usuários ou se é pelo comportamento mesmo do brasileiro, que tem mais essa afinidade, talvez, com as redes sociais, mas eu sinto isso. E eu sinto que no caso do personal branding ou da marca pessoal, personal branding é marca pessoal em inglês, já é algo muito falado por muitos anos, e eu sinto que agora, há pouco tempo, está começando a se espalhar essa noção de como é importante trabalhar essa marca pessoal. Não sei se você concorda comigo, né? Eu acho também que, por exemplo, quando a gente iniciou para falar sobre isso, olha só, já faz bastante tempo, né? Porque a gente iniciou falando mesmo nossos cursos presenciais em 2014 e 2015. Aí veio em 2017 ou 2016 o projeto do Efeito Orna. E olha só como se passaram vários anos, a gente está em 2023. E é claro que essa expansão da consciência sobre determinado assunto, ela é natural, uma vez que você como um canal de comunicação que tem relevância, você conseguiu espalhar, disseminar, não estou falando que só nós, obviamente, né? Mas é todo um movimento, mas assim, é claro que nós tivemos uma importância, né, para isso acontecer dentro desse cenário do mundo das influencers, do empreendedorismo feminino e tal, porque a gente lançou um workshop que falava sobre isso, a gente trouxe essa pauta literalmente com essa temática, lançou um curso que, assim, eu não tinha conhecimento de outros que tinham anteriormente, por exemplo, quando a gente criou. Então, e por mais que às vezes exista uma prática também já, então vamos supor assim que no ambiente corporativo é muito comum que líderes, né, comecem a passar por uma série de treinamento, treinadores, coaches, enfim, equipe de RH e psicólogos que fazem um trabalho nesse sentido, por exemplo, né, sobre a presença do líder, a presença, literalmente, assim, né? Como ele, quando ele chega no ambiente, qual que é o impacto que ele causa, porque aquilo pode refletir no todo, né? Então,
todo esse preparo, por exemplo, isso é algo que acontece muito nos Estados Unidos, é algo muito natural no gerenciamento de carreira de artistas, né, de atletas. Eu acho que também era um assunto assim extremamente restrito por um público ou algo muito assim, como se fosse inacessível, assim, ou acessível a poucos, né? E aí a gente vem e tipo, ó, galera, é isso aqui, né? Abre o jogo assim, isso aqui que é o que faz a diferença e tal. E eu acredito muito nisso, tanto que eu acredito que, até falando um pouquinho sobre marca pessoal e influência, eu acredito que as pessoas que são realmente influentes são as que têm marca pessoal forte. Existem pessoas que têm audiência, mas a audiência não é influência. E a influência mesmo, ela tá ligada diretamente a uma marca pessoal bem construída. E o que é isso, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente pra vocês entenderem. Mas eu acredito, assim, como se fosse assim, o resultado. Você quer saber se realmente a sua marca pessoal funciona? Então, você tem influência. E às vezes as pessoas querem fazer cursos sobre ser influenciador, sendo que para você ser influenciador de qualquer área, você tem que ter uma forte marca pessoal. Sabe? É isso que eu penso, assim. É tudo relacionado. Afinal de contas, principalmente se você está falando sobre uma influência online, onde as pessoas precisam se conectar com a pessoa. Claro que existem veículos que são influentes, marcas que são influentes, mas é uma influência corporativa. Quando a gente fala da pessoa ser influente, a gente inclusive sabe que os resultados são muito maiores. As marcas elas têm pessoas por trás, e não é à toa que quando a gente olha para a Apple, a gente lembra do Steve Jobs, e quando a gente olha para o Steve Jobs, a gente vê a marca Apple. Ou até aqui, eu estava falando com o Kelvin antes da gente começar o podcast, do livro que eu estou lendo. Você olha para a cara desse homem, não tem como, você já pensa na marca Você dele. não deixa de associar com a Tesla, com a SpaceX, tipo, é a mesma coisa, né? Assim. Exatamente. Para quem está só ouvindo, eu acabei de mostrar um livro que eu estou lendo, que é o livro do Elon Musk, o novo lançamento não é autobiografia, mas é a biografia do Elon Musk by Walter Isaac. E então, assim, são marcas pessoais tão fortes que acabaram atribuindo com que as marcas corporativas também crescessem. Então, a gente sabe que hoje, falando de Elon Musk, né, já que coloquei ele na reta, a Tesla é a montadora de carros, e eu digo montadora de carros entre aspas, porque eu tenho certeza que a Tesla é muito mais do que uma empresa montadora de carros, ela é uma empresa de tecnologia, mas é assim que eles chamam, né? A Tesla é a montadora de carros mais valiosa do mundo. De algo assim que começou a pouquíssimo tempo atrás, se você for ver a comparação com as outras concorrentes que existem aí há anos e anos e anos consolidadas. Então, realmente, e eu atribuo esse sucesso não só a realmente a tecnologia ser excelente, a entrega do produto ser excelente, mas também porque você gostando ou não da personalidade, do temperamento, de quem representa a pessoa que está por trás, que no caso é o Elon Musk, ele é influente, ele tem a sua marca pessoal, sendo controverso ou não, sendo polêmico ou não, ele tem a sua marca pessoal que se conecta com outras pessoas e que entendem aquilo e que fazem aquilo crescer, tanto que não é à toa que se ele posta algo, ele consegue inclusive fazer jogadas de mercado com coisas que ele fala, porque a influência dele é muito grande. E agora, só voltando a falar sobre marca pessoal nos Estados Unidos, como você comentou, Dé, e tem duas coisas para falar sobre isso. Na verdade, três, mas a gente pode ir, vai e volta para não ficar monopolizando. Mas eu tenho certeza que, para nós, o que fez toda a diferença de a gente levar isso, não a sério, não que a gente não levasse isso a sério, mas prestar atenção. A gente prestou atenção na marca pessoal muito pela sua perspectiva como relações públicas. Olha. Porque você. Não, mas claro, porque assim, Bárbara e eu, né? Nossa outra irmã Bárbara. Nós somos designers, a época que a gente estava ali criando o curso Efeito Orna, a gente estava recém-formada. O que eu sinto? Eu sinto que a gente teve muito dessa perspectiva sobre a importância da marca pessoal também pela sua visão e seu background como relações públicas, né? Porque você ter estudado sobre isso, mas
assim, tem uma grande diferença entre estudar e entender, né? Você não só estudou na faculdade, como você entendeu a importância. Acho que essa é a grande diferença. E você praticou o trabalho do Relações Públicas dentro da nossa empresa desde o comecinho. Então, assim, que é uma prática muito comum nos Estados Unidos. O trabalho do Do PR PR, né? é muito já conhecido. E na Assim, verdade tem até um. Assim, e tem um status, né? Eu vejo que nos Estados Unidos, assim, o PR é aquela coisa assim que o pessoal olha e pensa, meu Deus, eles são tipo a cabeça, né? As relações públicas são uma máquina, tipo, é a cabeça que faz tudo acontecer ali por trás e tal. Inclusive, às vezes falam de uma forma boa ou então até pejorativa, né? Entendendo que, tipo assim, é tudo por causa das relações públicas, porque tudo é construído. Mas é claro, gente. Tipo, é claro que. eu entendo você, do tipo assim, sei lá, rolou uma crise ali, um cancelamento, alguma coisa assim, daí uma pessoa vai lá e responde um texto, daí alguém fala assim, isso aí é PR. Mas é claro que é PR. É claro Lógico que a que. pessoa teve, claro que a pessoa teve uma orientação de como proceder nesse momento. Isso não é ruim necessariamente, principalmente se a pessoa está fazendo de forma autoral. Mas isso, enfim, é importante, inclusive, você ter essa intenção e saber qual que é a sua intenção na hora de compartilhar. Tem uma outra coisa que eu quero falar rapidinho. É que eu assisti. Não, ou você quer falar alguma coisa e depois eu entro? Não, eu tô amando. Pode ir falando. Ah, tá. Eu tô adorando. Eu assisti esses dias um filme do GTA, que é um filme que eu nem sei se está sendo muito divulgado no Brasil. O Kel até pode confirmar aqui, que é o nosso produtor, que é cinéfilo. Aquele videogame, Gran Turismo é o nome do. Enfim, que é aquele programa de corrida. É aquele videogame de corrida, de carrinho, pipipi, popopó. Nossa, o pessoal do videogame vai viajar, né? Aquele de carrinho, assim, que você vai indo. Tipo, troço É, super o auge da galera do gay, ela falando assim, aquele carrinho. E é realmente porque o filme ele mostra por trás a máquina que foi a criação desse jogo no mercado, e ele conta a história sobre um concurso que rolou alguns anos atrás, que o melhor jogador do concurso X lá do virtual iria ser chamado para de fato correr uma corrida e participar do concurso numa corrida real, na vida real. Então, olha que loucura, porque é um esporte, né? Um esporte na vida real. Então, o filme todo é sobre isso, é sobre a história do protagonista, é uma história real, então é bem legal de acompanhar. E tem uma parte que eu lembrei muito de você, Dé, porque é uma parte que é sobre relações públicas. Então, assim, spoiler alert, tá? Vou contar uma parte do filme. Tem uma parte que os dois corredores, dois racers, eles passam a linha de chegada muito próximo do outro, muito próximo. E quem ganhasse seria o bonzão que eles iam levar lá pro circuito final. Uhum. E aí eles ficaram assim, gente, eles estão muito próximos, a gente que vai ter que dizer, entre aspas, né, quem que ganhou, porque a gente vai ver Tipo, pela é como se câmera. fosse um corpo jurado ali que vai ter que dizer ou não? Não, assim, na câmera dava para ver os milímetros de diferença. Mas para o público, se eles quisessem, eles poderiam falar: quem ganhou foi fulano. Na verdade, Uhum, entendeu? tipo, Então, assim, poderia, houve. poderia assim, só para tentar entender. As equipes, assessores, podiam causar um ruído com isso ou não. É isso, nesse sentido, assim? Não, não sei se eu tô me explicando Não, direito. Mas não assim, entendi. Tá, mas beleza. beleza. A galera do concurso, eles queriam que um outro cara ganhasse lá. Por quê? Porque o cara era mais preparado. Eles tinham treinamentos de PR, por exemplo, de como se tratar em frente da câmera e tal. E o outro cara era super preparado, não sei o quê, falava bem, conseguia se comunicar. E o outro não era bem, falava tudo errado, não sabia se comunicar. Então, quando os dois passaram, tinha um monte de gente concorrendo. Quando os dois passaram, um bem na pegada do outro, eles, vamos passar o que a gente sabe que vai dar boa na comunicação. Só que no final não Sim, deu para entendi, fazer isso. entendi o que acontece. A opinião pública já tinha uma opinião formada sobre ele, Não, so- não é opinião sobre pública. esse cara. Não era a opinião pública, assim, Não tipo, era a opinião galera. pública, era opinião do. Ai, gente, talvez talvez eu não esteja conseguindo me explicar direito.
Mas enfim, rolou isso e a equipe que quer levar os caras, ó, eles estavam fazendo um campeonato. Tá, vou contar. Tenha paciência que vamos contar. A equipe, o Gran Turismo, que é um jogo de videogame, lançaram uma campanha que eles iam escolher os melhores jogadores de Gran Turismo virtual para participar de uma corrida oficial com esportistas, atletas de corrida, de carro. Meu Deus. Para isso, houve um treinamento. Então, eles pegaram as 10 melhores pessoas e houve um treinamento e houve um concurso entre eles. O melhor desse grupo de corrida virtual vai para lá. Então, houve um treinamento. Eles, além de treinamento, obviamente, de coloca eles dentro de um carro de verdade para saber como que mexe num carro de verdade e tudo mais, houveram outros treinamentos. Entre eles, o treinamento de PR, como tratar com a câmera, porque é normal que depois de um campeonato você tenha aqui na frente de uma bancada, como que diz na parte de É media training o nome, né? isso, mas como diz como Para você coletiva de imprensa. coletiva de imprensa. Então é normal que você pare na frente de uma coletiva de imprensa e você receba vários tipos de perguntas e você tenha que saber responder. Como você disse lá no começo, atletas, eles têm esse media training para saber como lidar. E um dos meninos lá estava se ressaltando. Ele estava se ressaltando, sabendo como essa parte de media training, ele estava indo muito bem. E na hora de rolar a competição, para saber quem que vai ser a pessoa escolhida para ir lá para a vida real e fazer a coisa acontecer junto com os atletas reais, nessa competição real que aconteceu entre os atletas do game, eles passaram muito próximos. Então o pessoal do GTA tava tipo assim, tá, gente, quem que a gente vai mandar pra lá? A gente não pode se queimar também e mandar, né? Pela primeira vez a gente tá fazendo isso, vamos mandar uma pessoa que. Mas no final das contas não deu pra dar jeitinho brasileiro nenhum, porque deu pra ver na câmera ali que quem ganhou mesmo por 1 milímetro de Era o outro diferença cara lá que não era era o tão. cara que não era muito Aham. desenvolto na câmera. Ou na imprensa. Mas tudo bem, ele foi. Interessante. Então, assim, na verdade, essa é só uma partinha da história, a história toda é em relação a ele e tudo. Mas acontece em outros momentos em que o assessor dele, tipo, não quer que ele fale com a câmera e tudo, porque ele é meio, sabe, não sabe falar direito, mas é bem interessante. Eu lembrei disso, eu lembrei sobre isso, porque a gente fala sobre relações públicas, marca pessoal, e como é importante que pessoas tenham esse tipo de treinamento. Talvez você ache que você nunca vai precisar. Mas a gente não está conversando sobre somente você estar na frente de uma câmera ou de uma coletiva de imprensa. É sobre tudo. É sobre como você vai se comportar numa reunião. É sobre como você vai se comportar num café com um cliente. Olha lá, meu gato. Jefferson. Ele já tá querendo deixar a marca dele aqui. Deixou a marca. Você tá entendendo? Então foi por isso que eu trouxe a história do GTA. Nossa, eu amei a história do GTA, porque ela Não, mas é verdade que ela exemplifica também o quanto, por exemplo, uma marca tem uma associação direta com uma pessoa e ela tem essa preocupação, né, de que... Tanto que, inclusive, gente, é muito interessante, assim, a gente pensar sobre isso, porque até no Gente, início do posso podcast... fazer um disclaimer? Por favor, me perdoa que eu tô falando, isso que eu tô te cortando, mas posso fazer um disclaimer? Eu acho que o nome não é GTA. I'm sorry, pessoal. O GTA, olha eu, né, sabendo bem certinho. GTA é aquele outro jogo lá, o O Grand Theft concorrente desse, então. não é nem concorrente, pode ser que seja concorrente porque é um jogo. O GTA é aquele que é um homenzinho assim andando. E ele, tipo, Ah, sei, o o que GTA eu é tô aquele. falando não é GTA, o que eu tô falando é Gran Turismo. É que ele tem o mesmo, as primeiras mesmas letras. Então GT, eu só acho. faltou o A, né? Lógico. Ai, gente, que péssimo as pessoas. Gran Turismo, gente, é o nome do jogo, tá? Gran Turismo. Essa marca não está muito fortalecida. Nós não somos um nicho, não está muito fortalecido. Eu sou zero nisso, então eu tô tipo assim, sabe? Falando. Mas fui assistir e é um filme muito bom, recomendo, tá? Só que não é o filme do GTA, é um filme chamado Gran Turismo. Maravilha. Ou seja, toda Ai, vez que você escutou a Júlia falando GTA nessa história, você lembra que é Gran Turismo. Só que daí isso exato. vai ficar só no depois que você ouvir a história que a pessoa vai entender. E as pessoas vão ficar procurando no Google Que é GTA. isso, GTA? Do que ela tá falando, né? Ai, meu Deus. Mas vai, Dé, desculpa te cortar e agora manda ver. Eu acho assim, Ju, que a gente estava conversando sobre essa coisa de atletas e tal, de marca pessoal. Isso é tão forte, assim, isso é tão grande que
Primeiro, só fazendo um comentário daquilo que você falou, de qualquer pessoa é importante olhar para isso. Eu acho que essa luz também foi algo que a gente trouxe e que a gente tinha esse desejo, porque a gente pensou, tá, se com a gente funcionou olhar para isso, e nós realmente criamos a nossa marca do zero, a gente não veio de um lugar em que já tinha alguns caminhos, a gente teve que literalmente, né, fazer isso acontecer, fazer nosso nome, literalmente, né? Ele não existia antes, a gente não tinha algo com que a gente pudesse, sabe, se apegar ali. A gente precisava construir mesmo a nossa reputação no mercado, a nossa confiança, a confiança das pessoas e tudo mais. E além de sermos jovens e tal, né, recém-formadas. Então, era uma coisa que a gente entendia de cara que precisava trabalhar e que eu acho que isso é um primeiro ponto, porque a maioria das pessoas realmente acha às vezes que isso pode estar só para outras camadas, outras profissões, enquanto que é importante para qualquer pessoa. E o segundo ponto é que eu vejo que eu acho muito interessante isso. Como em qualquer área, não é só talento que basta. Ou então, quando a gente fala de marcas, por exemplo, não é só entregar um conteúdo, um produto de qualidade, uma experiência, nada disso. Por quê? Porque existe toda essa questão em que, vamos supor, os atletas nem sempre são escolhidos só pelo talento. O talento tem que ter, óbvio, eu tô esperando isso. Mas quando um atleta começa a se destacar, conseguir patrocínio, enriquecer de uma forma estrondosa, eles têm fortes marcas, sabe? Eles têm carisma, eles se comunicam com o público, eles influenciam, não só o comportamento, como o que ele veste e tal, entende? Assim, por isso que é algo muito grande. Eu sou um skatista, eu sou um lutador e eu tô tentando minha carreira. Quantos profissionais a gente escuta, né, falando isso, que tem aquele sonho e tal, músicos, gente, na área da indústria musical, é absurdo quanto, não é só, às vezes, assim, o talento é, tipo, a última das coisas, até, inclusive. Posso dar um exemplo bem brasileiro nisso? E até muitas vezes polêmico, mas Romero Brito, tá? Vamos falar de artista, Romero Brito. O que o Romero Brito fez com a marca dele é muito subestimada pelo brasileiro, eu sinto, porque ele fez algo incrível, na minha opinião. Ele pegou o que ele fazia. Então, assim, alguém pode. Como a gente já falou sobre um tema sobre arte, né? Aqui no nosso podcast a gente já falou sobre isso. Falou sobre arte, o que é arte e tudo mais. Então, a arte, ela pode ser. Tem arte e tem gosto pessoal. Você pode ter o gosto pessoal de falar, não gosto desse tipo de coisa, gosto desse tipo de coisa, acho interessante, quero ter na minha casa e não quero ter. Mas é indiscutível que ele soube pegar o que ele sabia fazer, e o que ele sabia fazer muito bem, transformar isso num produto e transformar isso num produto de desejo das pessoas. E, principalmente, a pessoa, quando compra uma peça Romero Brito, não é nem necessariamente por o quão lindo ela achou. Eu tenho certeza que é muito mais por isso aqui é um Romero Brito. É a marca que ele conseguiu construir ao longo de todos esses anos, a reputação que ele conseguiu construir ao longo desses todos os anos, fazendo as relações interpessoais como ele, as estratégias que ele usou de presentear a personalidade X, de ter um relacionamento bom com a personalidade Y. Assim foi o approach dele e ele realmente conseguiu ascender fora do Brasil. Olha que impressionante é isso. Eu que moro nos Estados Unidos hoje, eu vejo o quanto isso é muito impressionante. Ter um brasileiro que saiu de sua terra e conseguiu ascender da forma que ele ascendeu em outro país. Inclusive, ele é até muito mais reconhecido aí, né? Existem obras públicas, existe uma série de... O pessoal ama ele, assim, mais inclusive do que o próprio brasileiro. Exato, então eu sinto assim, Por quê? Porque eu acho que muitos designers ou artistas ficam com aquele sentimento que você falou, né? Do tipo, poxa, mas a arte que eu faço é muito mais bonita, é muito mais significativa, é muito. Ao invés de você se comparar com arte com arte, que não deveria nem ser comparada, se você acredita que qualquer coisa pode ser arte, você poderia ou se inspirar, ou ver quais foram os passos que ele caminhou para ele chegar até lá, ou se você falar, não é do meu estilo, mas tem espaço para todo mundo. Então eu sinto que tem um quesinho de
dor do tipo, eu queria estar ali e não estou. Ao mesmo tempo, ao invés disso, você trabalhar a sua marca pessoal seria muito mais produtivo do que você tentar abaixar a outra pessoa que ascendeu dessa maneira. Porque até onde eu sei, foi feito tudo de forma ética, normal, dentro da lei e legal. Então, por quê, né? A gente, às vezes, nessa ânsia de nessa frustração de poxa, por que, que eu não tô lá? Por que, que a outra pessoa consegue e eu não consigo? São sentimentos naturais. A gente não pode. Eu não tô aqui para falar que eu sou a melhor do mundo, eu não sinto isso com ninguém, eu nunca senti. Lógico que esses são sentimentos naturais do humano, do tipo, poxa, aquela pessoa ela faz menos que eu, entrega um negócio diferente. Com menos qualidade e tá lá, o que, que ela tá fazendo? Ao invés de você olhar com olhos de ela não merece, vou fazer de tudo para acabar com ela, para acabar com a reputação dela, ou quero cancelar ela, o que eu posso fazer de produtivo na minha marca pessoal que eu não estou fazendo hoje para melhorar o meu desempenho? É assim que eu penso. Isso é muito legal, Ju, porque algumas pessoas sempre falam assim, ah, mas por que que aquela pessoa não é possível e tal? Mas ela realmente sabe algo a mais que você. Ela tem habilidades de comunicação que você não tem e de relações, né? Então, assim, isso é muito importante. As pessoas realmente acreditam que às vezes o talento ou o currículo ou as suas ideias incríveis, ou, sabe, mas eu faço um ótimo trabalho, é bom, eu reconheço por que que ainda tem tal coisa, né? Ou então, assim, por que que a dor dela às vezes não é nem porque o outro tá indo bem e eu não tô, mas é assim, por que que o meu próprio cliente não enxerga, não valoriza e tal, sabe? Então, assim, dói muito e você vai começando a ficar desmotivado e tal, mas é que na verdade aquela pessoa tem sim uma outra skill, mas que às vezes não é vista como uma habilidade, entendeu? Não é vista como. Nem sempre a comunicação é vista como um talento, sabe? Como uma habilidade. Porque, como todo mundo fala, todo mundo, né, gente, bem entre aspas, tô falando aqui, né? A maioria das pessoas fala. Então, teoricamente, assim, comunicação não é necessariamente um talento, né? E é aí que mora o perigo, né? De a gente achar que isso não é algo que pode ser realmente uma competência assim, mais desenvolvida, ou então que você pode trabalhar e treinar isso. E eu digo por mim, porque eu lembro que até postei no TikTok esses dias, um vídeo falando assim, gente, eu lembro que quando eu era pequena eu não era boa em nada, absolutamente nada, nenhum esporte, nada. Tipo, eu não tinha nenhum talento, assim, né? E era muito difícil me imaginar o que eu vou ser. Se eu sou péssima em matemática, péssima em exatas, odeio todas as matérias, não, tipo, sim, o que eu faço de bom? Mas eu tinha realmente uma coisa que era muito parte da minha característica desde pequeno e tudo, que eu gostava de conversar, tinha papo, gostava de me relacionar mesmo com as pessoas ali, né? Tinha essa coisa da criatividade também e tal, mas muitas vezes foi super abafado e tal, porque eu achava que eu não tinha talento nenhum, né? Me sentia insegura e tal. E depois, né, na época de escolher um curso e tal, eu falei, não, eu vou nisso daqui, que é onde mais ou menos eu sei que, né, pelo menos, talvez eu consiga até passar nas matérias, porque nas outras não sei o que vai acontecer. E depois me dei conta de que, na verdade, não. Aquilo era o meu talento, né? Aquilo era algo que eu tinha e que, obviamente, depois eu potencializei por meio de ferramentas, estudo, teoria, fundamentação, depois prática e tal, e consegui me destacar nisso. E hoje eu vejo isso, assim, que a comunicação, comunicadores, eles são, no fim das contas, as pessoas que a gente admira, por mais que seja um médico muito renomado, se ele não consegue passar aquilo ali, ele dificilmente vai conseguir ser visto como uma autoridade. E às vezes ele vai conseguir fazer isso por meio da escrita verbal ou a própria escrita textual, enfim, né? Mas é um conjunto de formas de se comunicar que vai conseguir com que você leve uma mensagem, porque de nada adianta aquilo ali estar guardado para si se você não conseguir colocar isso para fora e as pessoas também olharem e falarem, poxa, que legal isso, e perceberem que aquilo pode ter algum impacto para você, sabe? Excelente tudo isso que você falou e me deu até um insight, assim, porque eu sinto que você contou da tua história de que você naturalmente tinha uma facilidade, e tem até hoje, em se comunicar. Só que quando você cresce com algo que você tem uma facilidade, você não consegue ver aquilo como algo especial. Você vê aquilo como, eu sou assim, todo mundo deve ser assim. E você não consegue nem observar quais são seus pontos fortes.
Então, eu sinto que muitas pessoas também deixam oportunidades na mesa, porque elas, ao invés de trabalhar os pontos fortes que ela já tem para apresentar um bom produto, para conseguir performar legal uma atividade, um serviço, ela acaba focando em outras coisas. Ou se especializando em coisas que, na verdade, ela tem dificuldade. Então, quantos talentos, entre aspas, ou assim, oportunidades a gente vê na mesa. Por quê? Por dois motivos. Um, por talvez você não esteja desenvolvendo as suas habilidades, e dois, você não está mostrando as suas habilidades. Então, essa habilidade que você tem muita facilidade, Dé, muitas pessoas não têm essa facilidade. Mas, ai, se elas soubessem que elas podem aprender como se comunicar e que aprendendo a se comunicar, elas comunicam inclusive aquilo que elas têm de especial ou de diferencial, que elas não precisam ser outra coisa para comunicar aquilo que. E importante falar também, Ju, que assim, por mais que eu, vamos supor, mas você tem facilidade. Sim, eu tenho facilidade, gente, mas eu não tinha técnica. Quando eu iniciei, inclusive, a faculdade e tudo mais, eu me posicionava da forma que eu achava que estava sendo super legal e estava sendo péssimo. Porque assim, o que a gente tem que entender também. Tipo o quê? Ó, vamos dar um exemplo, tá? Existe uma coisa que é muito comum dentro de todo o processo quando a gente aplica, né, o método, que envolve muito disso que você falou, a etapa de diagnóstico, que é uma das etapas, ela é, obviamente, essa análise do todo e tal. E isso é um processo, né, que vai acontecendo, que você vai entendendo. E você tem, na verdade, metodologia mesmo para fazer isso acontecer. Não é uma coisa assim meio abstrata, tipo, sabe, não é uma coisa de autoanálise, de coisa. Você, obviamente, vai ter um momento que vai se autoanalisar, mas não é nesse campo assim da psique, entendeu? É num campo assim prático do que você vai fazer para melhorar isso e gerar uma coerência maior entre em quem você quer ser ou como você se enxerga e como os outros vão te perceber, né? Tipo, você tem que ter isso tudo. E isso, às vezes, acaba acontecendo um ruído gigante, existe um abismo. As pessoas, às vezes, acham, por exemplo, que estão arrasando, usando determinada forma de falar, determinado look, jeito de se expressar. Ou então porque ela nem entende que aquilo pode ser alguma. Ela ainda nem tem a clareza de que aquilo pode estar, tipo, sabotando ela de alguma forma, entendeu? Então ela vai. Ela vai. Então é muito natural na adolescência. Na adolescência, por que eu falei isso? Tipo o quê? Você falou, eu ia lá para a faculdade e a gente fazia uma apresentação estratégica incrível e de repente ia me apresentar, sei lá, de moletom, de tenisão. Um dia eu me dei conta assistindo, né, outros colegas meus que estavam apresentando um negócio super legal e que eles não estavam me passando credibilidade nenhuma. E na faculdade de Relações Públicas naquela época, não se falava da imagem do RP. Só que quando o professor Uau. falava, só que existia algo que era muito batido na tecla, que é assim, o RP, ele é o porta-voz de uma organização, ou ele pode ser um porta-voz da organização, né, dependendo da sua área de atuação. E eu pensava, beleza, ele é o porta-voz. Então já pensou que se eu for a porta-voz a determinada empresa multinacional, sei lá, que a gente deslumbrava trabalhar na época, você já pensou se eu chego assim, desse jeito? Gente, sério, é piada, né? E aí eu falando de melhorar a marca, porque o logo, porque as cores, porque a cultura organizacional, porque a forma com que. Tipo, e eu tava numa apresentação péssima. Então é esse tipo de coisa que você vai entendendo. E às vezes a pessoa acha que tá bem. Eu achava que eu tava arrasando, eu achava que eu estava apropriado, eu achava que, tipo. E sabe o que, que eu acho também? Algumas pessoas vêm com a contra-argumento do tipo assim: ai, mas o Mark Zuckerberg só usa calça jeans e tênis. Ah, mas. Gente, mas ele é o Mark Zuckerberg. É claro que ele pode usar. A marca pessoal dele já está muito bem fundada, ele não precisa se comunicar de outra maneira, inclusive a maneira que ele se veste, a blusa preta, a calça jeans e o tênis, já conta o que ele quer dizer com aquilo, que ele quer ser rápido, prático, porque ele tem mais coisas para fazer. Agora, quando a gente se fala de uma pessoa que está pensando em se posicionar de uma forma diferente, ou se reposicionar, uma mudança de carreira, ou você querer crescer numa empresa, a tua postura faz toda a diferença. Eu lembro, assim, de situações onde a gente está numa reunião cheia de pessoas e tem alguém assim, ó, sabe?
para você que está só ouvindo, assim, debruçada na mesa com a mão segurando a cabeça e de repente até vai soltar um bocejo. É claro que você está passando uma mensagem de que aquilo é desinteressante, que você Sem está abrir a boca, né? sem abrir a boca, você não precisa falar com palavras, você está se comunicando com a sua postura, com o jeito que você se veste. Inclusive, pode Então, até estar vestida bem nesse caso, né? péssima, Tudo não isso, tipo, adianta. Exato, porque é um conjunto de coisas. Então é muito importante você entender como. Inclusive, assim, é importante você saber o que você fala, quando você ri, quando você não ri. De verdade, assim, quando você. E isso é muito importante, inclusive, a gente fala de técnicas, né? Sim, existem técnicas, inclusive técnicas de venda. Quando que você para de falar, quando que você continua falando, até onde que você vai, tem um timing certo para todas essas coisas, porque tudo é uma comunicação, é uma interação. e eu vou até trazer um case que eu lembrei quando você estava falando dessa coisa da mensagem, da comunicação visual, né? No sentido de vestimenta. Porque é isso, gente. Às vezes tem muitas pessoas que confundem também essa questão de marca pessoal com a imagem pessoal. Ah, é a imagem, a imagem. A imagem, gente, ela é importante, mas ela é uma das coisas, né? E eu vejo que é uma cilada também a pessoa imaginar que ela vai ter um reposicionamento de imagem porque ela cortou o cabelo, ou pintou, ou agora tá usando blazer e não usava mais. Enfim, isso daí é tudo. Gente, isso daí não tem nada a ver. Quer dizer, tem e não tem, entendeu? Mas a gestão da marca ela é É muito uma macro. das coisas. Tipo, é uma da pontinha ali do todo. Existe também na cabeça das pessoas, porque como isso sempre ficou muito dentro dessa coisa do corporativo, e esse exemplo até que eu dei no meu caso, sim, era importante eu estar vestida adequada para aquele momento, né? Porque eu ia estar representando uma empresa e tal. Mas até isso não quer dizer necessariamente que você vai estar vestida, tipo, séria, formal. Por quê? Se você é um cara das startups e você é uma liderança dos startups, para se conectar e passar essa mensagem para o mundo, você não vai poder usar isso. Uma seriedade, você precisa passar dinamismo, rapidez, despreocupação com isso e tal, que é como ele se comunica. E por isso que a marca dele é tão forte. Da mesma forma que o Steve Jobs tinha lá a marca dele, da mesma forma que alguém que trabalha com moda, e numa empresa de moda, ela tem outras formas e recursos visuais que ela pode usar que vai ser mais interessante e apelativo para fortalecer a sua marca do que eventualmente. Então, assim, é claro que depende muito do seu objetivo. E é por isso que esse lance de marca pessoal é um processo, assim, muito, 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 muito pessoal, obviamente. Porque não tem como você falar, funcionou com a fulana, que ela cortou o cabelo e agora ela vai usar uma coisa da soberana ou do não sei o que, ou ela vai ser agora a sábia, não sei o que. Porque é muito complexo, entende? É muito pessoal aonde você quer chegar. Eu tô aqui, agora eu quero ir pra onde? Se é um reposicionamento ou não, onde que eu quero chegar, onde que eu... E tudo isso conversando com o seu eu também, com a sua identidade, pra não fugir. Então, gente, não é assim, né? Porque a gente vê mesmo, eu vejo muito isso, essa difusão, ela é muito legal de conceitos, mas ela também vem com cada coisa, assim, que dá pena, porque as pessoas acabam fazendo coisas que não era aquilo que ela precisava. Daí ela fica, eu já tentei esse negócio de marca pessoal e não funciona pra mim, isso aqui não era aquilo. Entende? É Porque acabou muito mais amplo. se difundiu tanto que até o core do significado acaba perdendo o significado. E é por isso que a gente sentiu a necessidade, né, Dé, de fazer o curso Deixa Sua Marca em 2000 e... Quando que foi que a gente lançou a primeira turma do curso Deixa Sua Eu Marca? acho que ele é de 2018. 2018 a gente lançou o nosso primeiro curso Deixa Sua Marca. A gente está com planos aí para relançar o curso Deixe Sua Marca. Você está sabendo em primeira mão aqui no nosso episódio. Então, entra lá, efeitoorna.com, que você vai ver mais informações sobre quando e como e se a gente vai fazer isso mesmo, porque estamos com esse projeto. Não sei quando que você está assistindo isso ou ouvindo isso, mas a gente tem esse projeto. E outra coisa que é muito legal que a gente faz, já virou uma tradição aqui, é uma palestra anual no início do ano, né, para entrar o ano com tudo sobre marca pessoal. E é muito legal porque sempre tem novas pessoas que assistem, mas muitas pessoas são as que assistiram desde a primeira e gostam de ficar se atualizando sobre o tema, porque a gente traz atualizações, né, sobre esse mundo, cases e, enfim, novas visões em relação a essa temática. Então é algo muito atual
que a gente não vai conseguir encontrar em materiais, em outro lugar, porque é o que está acontecendo, né? A nossa visão do que está acontecendo na atualidade. E todos os anos, né, ela acontece online, é um formato online, e no ano que vem nós estamos nos planejando, pensando na possibilidade de fazer essa palestra presencial ao vivo. Vai ter também a possibilidade de comprá-la online, mas estamos sonhando com esse momento, a gente entende o quanto isso. A gente teve uma experiência muito legal, a gente contou aqui no podcast o episódio onde a gente fala sobre a pop-up, como foi e tal, que é o nosso evento presencial da Orna. E o efeito Orna também, assim como a Orna nunca teve, né? Tirando as primeiras versões que ainda nem se chamava efeito Orna, nunca teve esse evento para os alunos, para a nossa comunidade. A gente está sentindo muita falta e a gente está, assim, namorando essa ideia, estudando aí algumas possibilidades. E quem sabe vai rolar. Imagina que legal a gente reunir todo o pessoal que já foi nosso aluno, que é nosso aluno até hoje, que é inscrito do Efeito Plus para esse evento. Gente, estamos nos primeiros passos, não temos data, não temos nada confirmado ainda, mas se você está ouvindo isso, já fica com as anteninhas ligadas, porque a gente está com esses planos mesmo, e se você for de outro estado, já se programa para viajar para Curitiba, porque se tudo der certo, vai ser por lá. E é muito legal, né, Dé, esse sentimento de estar presente e olhar no olho e ter e conhecer mesmo a nossa comunidade. Eu tenho certeza que isso vai ser muito, muito legal. Eu estou super animada para este momento. Então é isso, pessoal. Nos siga lá no Efeito Orna para saber mais informações sobre isso e também se inscreva na nossa newsletter, porque por lá você e mais de 100 mil pessoas conseguem ficar sabendo tudo o que acontece no universo Efeito Orna. Tá lá no site efeitoorna.com. Obrigada por estar com a gente em mais um episódio do The Alcântara Show. Eu sou Júlia Alcântara, me segue nas redes sociais, @Júlia Alcântara, pode seguir a Débora também, @Débora Alcântara. Nos siga no nosso canal, @tudoorna. Não deixe de deixar um likezinho, um comentário aqui, que a gente lê os comentários de vocês, tá? E pra gente saber que você chegou até o final, você vai comentar a seguinte frase: deixei minha marca. Deixei minha marca. Deixei minha marca aqui. Deixei minha marca. Mas pode fazer um comentário maior também pra gente ler, tá? Os comentários de vocês. Só a hashtag deixei minha marca show. A gente vai lá e vai fuçar você e vai ver quem você é, tá bom? É isso, muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!